Só um instante, irmãos. Apocalipse capítulo 12, versículo 1 ao versículo 17. O tema dessa mensagem é a guerra da igreja contra as forças espirituais do mal. Amém? A guerra da igreja contra as forças espirituais do mal. Está escrito assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho, quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele sustente durante 1260 dias. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejais, ó céus, e vós no que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz a um filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto e ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como rio, a fim de fazer com ela que fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Até aí, irmãos. Santo Deus, mais uma vez estamos aqui diante da tua presença, Senhor. Pedimos ao Senhor que fale conosco poderosamente no nosso íntimo, que edifique as nossas almas, que traga ensinamento para os nossos corações, que só do céu pode vir para as nossas vidas. Esperamos em Ti. Todos nós estamos esperançosos de ouvir a Tua voz através das santas e sagradas Escrituras. Traz entendimento, iluminação, edifica o Teu corpo, receba a glória para si e nos faça parecidos com o Seu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, eis aqui um texto que, como foi falado domingo, nos mostra toda a história da humanidade, de Gênesis a Apocalipse, do começo até o fim, do dia que Deus criou a terra até o dia que Ele vai consumar todas as coisas. Um texto solene, um texto que é digno de ser pregado novamente. Acho que só 2 irmãos não estavam aqui conosco, mas ainda que não tivesse, seria tão importante quando se fala do livro de Apocalipse. É necessário que nós grave essa mensagem. Acho que o propósito de Deus em fazer isso que está fazendo é que nós grave em nosso coração e em nossa mente essa mensagem dessa noite. Irmãos, eu tenho percebido que a igreja brasileira talvez
nunca participou de uma forma tão ativa de umas eleições políticas como nas eleições desse ano de 2022. A igreja nunca ficou tão inquieta e ansiosa como ficou na perspectiva do resultado das eleições do ano de 2022. E hoje muito se lamenta, muito se questiona sobre a legitimidade dos resultados das urnas. Muito se questiona sobre a confiabilidade e transparência das urnas eletrônicas. E depois do relatório esclarecedor das Forças Armadas, o ministro da Defesa afirmando que dos testes de funcionalidade que foram feitos, não é possível afirmar que o sistema eletrônico de votação está isento de um eventual código malicioso que possa vir a alterar o seu funcionamento. Ou seja, eu acho que para um bom entendedor meia palavra basta. Em outras palavras, para mim, o que o ministro da Defesa está declarando é que o sistema eletrônico de votação do nosso país não é confiável de maneira nenhuma, como foi declarado por aí. Agora, para não parecer que eu estou pregando política aqui, essa não é a minha intenção, vocês já vão entender onde eu quero chegar. Devido a esse relatório, a maioria dos irmãos, ao saber desse relatório das Forças Armadas, parece que reativaram as esperanças novamente, crendo numa possível interferência militar, tornar as coisas novamente ao seu equilíbrio. Agora, irmãos, eu quero dizer que por mais que a igreja se envolva, se preocupe, fique ansiosa e preocupada com tudo que está acontecendo, isso não vai mudar em nada, não vai adiantar, ao contrário, isso só trará mais preocupações para a igreja, dificilmente as coisas irão mudar. Veja, eu mandei uma pregação, não sei quem assistiu aqui, do pastor Augusto Nicodemos, uma live, e do reverendo Leandro Lima, não sei quem assistiu, mas por incrível que pareça, a live foi no mesmo dia do culto. E quando a live estava acontecendo, o culto estava acontecendo. Se você ver a live, você vai dizer assim: poxa, como o nosso Deus testifica o mesmo Espírito. Irmãos, o que eles falaram na live foi praticamente o rumor de toda a mensagem aqui. Eu fiquei admirado com aquilo. Como Deus é bom conosco. Os irmãos estavam gravando uma live nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, enquanto a mensagem estava sendo pregada aqui. Eu mandei para o grupo, não falei nada, não detalhei, para que os irmãos assistissem e por si só pudessem notar essa confirmação. O tema diz por si só, lá, o tema da live já fala por si só. E eu fiquei sim alegre, fiquei sim admirado como Deus ele tem despertado os seus ministros, quer seja no lugar, quer seja em outro, para falar de temas importantes. E ali eu vi que realmente Deus quer que a igreja foque. O Leandro Lima faz até uma pergunta ao Augusto Nicodemos, referente ao que eu estou dizendo aqui. Reverendo, será que a igreja precisa estar tão preocupada com o que está acontecendo aí? Ela depende da política, reverendo? Ela depende disso para avançar o seu reino, né? E eu percebi o entendimento que ele queria dizer, que nós não dependemos, que nós temos que se desligar disso. E eu louvei a Deus ali, vendo que é o que Deus quer. A vontade de Deus não é só que a igreja de Cristo, só as Escrituras, ouvisse essa mensagem. Mas eu vi que em outro lugar, Deus despertou outros pregadores, muito mais influentes, mais entendidos, para trazer praticamente a mesma mensagem. Isso tem que alegrar a igreja, sabe por quê? Porque são homens de Deus lá. São homens influentes lá, falando do mesmo assunto. Isso mostra que o Senhor está conosco aqui nessa congregação. Sempre que acontece isso, eu louvo a Deus dizendo: Senhor, isso mostra que o teu Espírito tem sido conosco lá. O Senhor tem nos guiado com as suas mãos fortes e poderosas. Então, irmãos, como eu disse, não adianta nós ficar se preocupando, não vai mudar. Por mais que entre governo e saia governo, porque a nossa maior questão não é com eles, o nosso maior problema não é com os homens que os nossos olhos veem, mas com os príncipes das trevas que os nossos olhos não conseguem ver. É uma coisa que nós temos que gravar. O nosso maior problema não é com os homens que os nossos olhos estão vendo, que os nossos olhos estão vendo fazendo coisas maquiavélicas. Não, mas com os príncipes das trevas que os nossos olhos não conseguem ver. O nosso maior problema é com o Deus desse século, o diabo. Porque, irmãos, tudo isso que está acontecendo parece que fez a igreja perder o seu foco
de contra quem verdadeiramente nós estamos lutando. Contra quem verdadeiramente, desde o princípio, a igreja luta. Contra quem verdadeiramente a igreja está em guerra. Irmãos, a igreja não está em guerra contra o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. A igreja não está em guerra contra alguns ministros do STF, por mais que estejam desrespeitando a própria Constituição, rasgando ela e trazendo indignação para a sociedade. A igreja não está em guerra contra a Fachin, responsável por ter inocentado o presidente eleito, tornado elegível. A igreja não está em guerra contra Alexandre de Moraes. Por que eu estou citando esses nomes? Porque eu sei que esses nomes são os nomes mais repudiados pela igreja e pela própria sociedade que vivemos. Então veja, irmãos, a guerra da igreja não é contra os homens de ternos que querem legalizar o aborto, a maconha e a ideologia de gênero. A guerra da igreja não é contra homens. Paulo afirmou isso. Parece que perdemos o foco. A igreja precisa perceber que isso é uma armadilha. A igreja não pode cair nela. Que esses homens maquiavélicos que estão se levantando, se destacando no nosso país, com as suas malignidades, fazendo de si mesmo imperadores, que é o que está parecendo. Parece que o Brasil voltou a ter imperadores que estão imperando as suas ordens, sem que ninguém questione. Se questionar, vai preso, é repudiado. Mas veja, irmãos, não é contra ele a nossa guerra. É exatamente isso que está acontecendo. Esses homens estão sendo destacados para que a igreja coloque os olhos neles. É uma armadilha do diabo. Não tenha dúvida disso. Outrora isso aconteceu com a igreja do antepassado. Quando você vê Pedro, Paulo tratando que os irmãos eram para submeter às autoridades, era exatamente isso que estava acontecendo lá. Os irmãos, por ver os governos tirano, Nero, Domiciliano, eles começaram a olhar para eles e pensar: não posso me submeter a um cara tirano desse, esquecendo que foi Deus que colocou ele ali, por mais que ele seja perverso, para cumprir o seu decreto na terra. Então Paulo vai lá e diz: sim, irmãos, por mais que esse homem seja mau, perverso, cruel, toda autoridade é constituída por Deus. Se submetam. Olha lá, irmãos, é chocante para os irmãos lá isso. Como assim, Paulo? Mesmo esse homem, foi Deus que colocou ele lá para o seu propósito, para cumprir os seus desígnios. Se submeta a ele. Pedro vai tratar o mesmo assunto com os irmãos, mandando: honra ao rei, honra as autoridades. E assim, irmãos, porque os irmãos estavam focando naqueles homens. E não é diferente hoje. O diabo sabe, irmãos, como trabalhar para tirar o foco da igreja. E parece que ele trabalhou muito bem nesse ano de 2022. Parece que a igreja tirou o foco de Cristo, de Deus, de quem realmente nós devemos olhar, e passou a olhar para tudo que estava acontecendo, ficou com muita perspectiva, com muita ansiedade, né? E quando o resultado não veio, veio a frustração junto também. Mas isso tudo é para tirar os nossos olhos de quem verdadeiramente nós estamos lutando. Só que agora, mais do que nunca, chegou a hora das igrejas voltar os olhos para as Escrituras, porque só olhando para as Escrituras tomaremos o fôlego novamente, entendendo de uma vez por todas que não são eles os nossos adversários. Estamos em guerra, sim, mas uma guerra muito maior do que essa aí, muito mais perigosa, muito mais séria do que você pode imaginar. Achar que estamos em guerra contra homens é cair como um passarinho na armadilha do passarinheiro, perdendo completamente o foco contra quem é a nossa guerra. Vamos escutar Deus através de Paulo. O Senhor colocará os nossos olhos agora no verdadeiro vilão de tudo isso. Efésios capítulo 6, por favor. Efésios capítulo 6, versículo de número 10. Quanto mais serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Agora, contra quem é a nossa luta? Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, homens, sim, contra principados e potestados, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Aleluia! Irmãos, esse texto ele nunca vai ser velho, ele sempre vai ser novo. Isso mostra: coloque o seu
seus olhos em quem verdadeiramente vocês estão lutando. É o que Paulo está dizendo. Não é homens, não é carne e osso, homens de terno, por mais que sejam maus, perversos, por mais que pisem na própria lei, na própria Constituição, por mais que não respeite, vocês não devem olhar para eles. Não são eles. Por quê? Porque os demônios farão uso dessas pessoas. Não são eles, é o que está por trás. As entidades, irmãos, governantes, para promoverem o mal em todos os sentidos. Essas hostes que Paulo está dizendo aqui, é para eles que nós devemos olhar. É eles que estão por trás dessas entidades governantes para promoverem o mal em todos os sentidos. Então esses demônios estão fazendo uso de poderes de pessoas com cargos importantes, elevados e destacados. Ou seja, instituições serão instrumentos do diabo para trazer calamidade, opressão, de um modo geral, o mal para a sociedade e para a igreja. É isso que está acontecendo. Esse é o foco. Paulo está dizendo aqui, esses demônios, essas hostes aqui, vai agir através das instituições. As instituições serão instrumentos do diabo para trazer a calamidade. E é o que está acontecendo. O país está em guerra. O Brasil está em guerra. Não sei se você sabe disso, mas nós entramos em uma guerra. Não é guerra contra outro país, é guerra de poderes. Estamos em guerra. Poderes contra poderes. Não há mais leis para se cumprir. Ninguém olha mais para a Constituição, para os artigos. Não importa se o artigo 144 diz A, diz B, diz C. O que importa é o que os homens querem imperar. Só que diante de tudo isso, irmão, o que nós percebemos é que há uma influência maligna por trás. Quando isso começa a acontecer, devemos perceber logo de início que é o que Paulo está dizendo. São os príncipes das trevas, principados. Olhe bem que Paulo está colocando níveis de demônios. Príncipes e principados. Ele está dizendo aqui que são demônios perversos, uns piores do que os outros. Eles estão agindo por trás de essas instituições, desses homens, desses poderes, para fazer o que nós estamos vendo aí. Observe, irmão, o que Paulo está dizendo para nós e para vocês, que vocês estão lutando contra poderosos seres espirituais, cada um mais forte do que o outro. Irmãos, não vos enganeis. Por mais que em determinado tempo, ano ou momento, o nosso senso de justiça seja satisfeito com a prisão de algum desses homens, essa guerra não vai acabar. Não vai. Por que ela não vai acabar, pastor? Porque é espiritual, não é carnal, não é contra carne e sangue. Se fosse contra carne e sangue, eu dava certeza aqui agora hoje, vai acabar. Por quê? Porque eles vão morrer. Eles não são eternos. Qualquer hora morre, um de uma doença ou de um outro. Estou desejando isso, estou dizendo que vai morrer. Você é mortal, eu vou morrer, você vai morrer. Então, se fosse guerra entre carne e sangue, eu poderia afirmar, não se preocupe, daqui a pouco acaba, eles vão morrer. Só que não é, irmãos. É o que está por trás deles. E o que está por trás deles só vai morrer, entre aspas, verdadeiramente, quando Jesus voltar. A morte do que está por trás desses poderes só vai existir quando o Cristo ressurreto rasgar o céu do Oriente até o Ocidente. E aí nossa guerra acaba. Aí sim, você está livre de guerrear, livre de pelejar, livre de batalhar contra os demônios que assim que você sair daqui, na esquina tem um batalhão te esperando para te derrubar. Você vai estar livre dele de uma vez por todas. Mas enquanto isso não acontecer, enquanto o Cristo não voltar, não olhe mais para homens. Não vai adiantar, não vai mudar. A guerra vai continuar. Essa guerra é contínua. E como é que eu provo que essa guerra vai continuar? Porque ela é contínua. Até a volta de Jesus, essa guerra vem sendo travada desde o dia. Agora eu quero fazer você entender. Quando foi que começou essa guerra? Para que nós entendamos que a nossa guerra não começou em 2022. Começou há muitos anos atrás. Se você é cristão e Deus te chamou, Ele alistou. É tanto, irmãos, que capacete, espada, escudo, eu só me lembro de servir para uma coisa: guerreiros que iam guerrear contra outros exércitos, não é? Se alguém pega, te chama, ele dá um capacete, um escudo, uma espada, qual é a função disso? Qual é a funcionalidade de uma espada, um capacete e um escudo? Você vai ter que lutar, você vai participar de alguma guerra. E não é diferente aqui.
Quando Deus me chama e diz, revista de toda a armadura de Deus, Ele já está dizendo o que com isso? Você está em uma guerra. Você está em uma guerra. Você precisa entender que você está em uma batalha. Batalha sangrenta. Batalha essa que o autor diz que você só pode vencer se estiver com essa armadura. Mas o autor é tão categórico que para que você se esforce para buscar logo essa armadura, não leve isso na brincadeira, ele diz contra quem é que você está lutando. Para que você fique logo desperto, ele diz quem é os poderes que você vai lutar. Deixa logo claro, mas calma, a guerra não é para sair matando homens, não. Não é para sair matando o primeiro que lhe fazer raiva ou lhe contrariar, não, ao contrário. Deixa eu dizer a você contra quem você está lutando. Contra principados e potestades. É contra demônios, tá, igreja? A sua luta é contra os demônios que caíram do céu. Aqueles que veio para a terra e está destruindo casa, família, casamento, instituições, trazendo influência para a faculdade, para as escolas, corrompendo a política, a sociedade. É esses demônios que estão operando aqui. É contra eles que você vai lutar. Quem sabe que a terra está assim? Oscilando como um bêbado? É demônios, irmãos, em toda parte desse lugar, desse mundo. Destruindo, matando, roubando, distorcendo, trazendo soberba para presidentes, fazendo que eles aprovem leis injustas, legalizar o aborto, legalizar a maconha. É demônios. Quem quer trazer imoralidade para a sociedade? Satanás. Quem é que quer corromper a família e a sociedade? Satanás. Então quem está por trás disso tudo é os demônios, e é contra eles que a igreja tem que lutar. É contra ele a nossa luta. É contra essas instituições aí que nós estamos vendo, que está em todos os lugares. Quando foi que essa guerra começou? Essa guerra começou a partir do momento que Deus disse que ia pôr inimizade entre o descendente da mulher e a descendência da serpente. Através disso, a humanidade estava e ainda está dividida em dois povos, em dois grupos: os descendentes de Deus e os descendentes da serpente, os fiéis que amam a Deus e os pecadores que amam a si mesmo. Essa divisão entre as descendências encontrou imediata expressão na hostilidade de Caim contra Abel. A guerra começou ali. A nossa guerra não é nova, é antiga. É uma batalha sangrenta, é uma batalha árdua, perigosa, irmãos. Estamos em guerra, travando a maior batalha contínua da história da humanidade. A maior guerra que já teve não foi as guerras que teve nos séculos passados. Primeira, segunda e terceira guerra. Chegou até a terceira? Na segunda só, né? Profetizando a terceira, que lindo. Primeira e segunda guerra mundial. Não foi aquelas. A maior guerra não é aquela. A maior guerra que existe na humanidade é a que começou lá em Gênesis. A maior batalha da história da humanidade é aquela que é longe dos holofotes. É aquela que os olhos não vê, os jornais não anunciam. É a nossa guerra que os olhos espirituais devem estar focados. A batalha é essa que só vai acabar quando Cristo vier como Rei vencedor e glorioso. A batalha decisiva. E com o sopro da sua boca reduzia a nada o grande dragão chamado Satanás. Até lá, meus irmãos, não deixe de cingir as vossas espadas. De forma nenhuma guarde as vossas espadas, nem tampouco abaixe os seus escudos, nem tire de maneira nenhuma o seu capacete, mas ao contrário, continue amolando as vossas espadas. Vamos precisar dela, está aí na sua mão. Continue usando, lendo todos os dias, se fortalecendo. Antes de sair de casa, leia o versículo. Não saia sem ler a Bíblia. Se fortaleça, você precisa. Ou então você vai ser um soldado negligente. Ou então você está negligenciando o chamado e o aviso do seu Senhor. Uma vez que você não amola essa espada, você está se demonstrando um soldado negligente que não dá ouvido aos avisos do seu Senhor. Porque a partir do momento que Ele diz que você está em guerra e que você tem que se revestir dessa armadura, todavia, irmão, devemos correr para estar prontos e preparados para essa batalha. Não tem para onde correr. Então devemos sempre cingir essas espadas. Está amolada essas espadas. Por quê, pastor? Eu tenho que cingir essas espadas. Porque na próxima esquina, assim que você sair da igreja, tem um exército de demônios preparado para lhe atacar. Você entende? Ô, irmãos, você crê mesmo que o diabo coloca um demônio ou exércitos para
destruir com você logo, não? Você prestou atenção que uma terça parte dos anjos veio para cá, para a terra? E qual foi o propósito? Ele veio para cá para quê? Para pegar o ímpio? O ímpio está engaiolado na gaiola do diabo, já é dele. Eu quero que você entenda que a única preocupação de Satanás é a sua casa, a sua vida espiritual e a sua família, junto com seu filho, se tiver, e a sua esposa. É a única coisa que ele quer, é a única coisa que é bem vista, bem arquitetada, bem trabalhada. Olha, escute, só a plano no meio das terras. Os ímpios já é dele, é muito fácil. Eles agem naturalmente para obedecer o diabo, mas planos arquiteticos mesmo, profundos e inteligentíssimos, é contra a igreja que ele faz. Reuniões de demônios para destruir é contra a igreja. Porque o propósito do diabo é trazer pecado para a igreja, desviar, irmãos, imoralidade, frieza, carnalidade. Esse é o propósito, esfriar a sua fé, impedir que você persevere, destruir a sua vida, trazer angústias para esmagar a sua fé, peneirar a sua fé. Esse é o propósito do diabo. Por quê, pastor? Porque ele não pode tirar a salvação de nós. Ele sabe disso, ele tem ciência que a salvação é dada por Cristo, e uma vez que é dada, ninguém tira. Então qual é o propósito dele, hein? Se ele não pode tirar a salvação, eu vou esmagar esse crente. Eu vou fazer de tudo para fazer que ele se torne incrédulo, perca a fé, desista, vou colocar obstáculos, vou setar a mente dele, da esposa, vou influenciar os filhos dele, para que uma vez desvie o coração dele se entristeça, vou entrar na casa dele. É isso, irmão. Esse é o propósito do inimigo. A Bíblia diz bem claro: e o dragão se irou contra a mulher, não pôde pegar ela, e perseguir o restante da sua descendência. Somos nós, é você, sou eu. Você está sendo perseguido. A Bíblia diz isso aqui, meu irmão. Se eu não falasse, a Bíblia já dizia. A Bíblia diz que você está sendo perseguido. Quando a Bíblia diz que ele perseguiu o restante do descendente, é você. Se você, irmãos, não levar isso em consideração, é uma tolice. Porque você sabe quem está te perseguindo. Não é homens, são demônios inteligentíssimos. Se você turbiar, derruba. Como derrubou Davi, Sansão e outros. Tem um exército, irmãos, como eu disse, preparado para lhe atacar, para ir de contra você. Irmãos, entenda, você e eu estamos em uma guerra. A igreja está em guerra. E essa é a guerra original da igreja. Essa é a guerra que a igreja tem que se preocupar em vencer. Lutar, se preparar para entrar na peleja como valentes e vitoriosos soldados de Cristo. Isso só vai acontecer se você levar a sério e entender que essa guerra é sangrenta. Mas eu quero fazer você entender, quero motivar você, eu quero despertar você por intermédio da iluminação da palavra. Abra Gênesis comigo aí, 3:15. Gênesis 3:15. Precisamos observar onde começou essa guerra. Gênesis 3:15 está escrito assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A guerra começou aqui. Aqui começou a guerra entre a igreja e a serpente. A partir desse momento aqui, Apocalipse 12 se cumpre. O dragão e a mulher de frente. Deus colocou, foi Deus que colocou essa inimizade. Aqui está aquela figura do dragão de frente com a mulher, querendo devorar o menino. A partir desse momento, o dragão não queria nada mais do que destruir a descendência da mulher. Porque ele sabia, o que foi que ele ouviu? Que o descendente da mulher esmagaria a sua cabeça. E a partir daí, irmãos, o medo do dragão, a maior derrota do dragão seria esse descendente vir ao mundo. Então o que ele faz? Ele começa a pelejar contra a igreja.
ele começa a pelejar contra os descendentes, a genealogia de Cristo. Uma vez que foi dito para ele que a cabeça dele seria esmagada, ele, por ter um entendimento limitado acerca de Deus, ele tenta impedir, frustrar os planos de Deus de todas as formas. A partir desse momento a guerra começa. Eu acho que o dragão só esperou Deus parar de falar, irmãos, para iniciar a sua peleja contra a igreja. E a igreja somos nós. Eu quero que você entenda isso. A guerra começou muito antes, e ela começou a ganhar forma aqui mesmo em Gênesis. Observe que depois da fala de Deus, a guerra começa entre a igreja e o poder das trevas entre os filhos de Deus e os filhos de Satanás, entre os descendentes de Deus e os descendentes da serpente. Veja a guerra ganhando forma agora, automaticamente. Deus falou, parece que a serpente só estava assim, de frente com a mulher. Quando Deus acabou de falar, ele foi agir, mas ele ficou observando, claro, o que é que ia acontecer. Quando Deus falou a Eva que o descendente dela pisaria a cabeça dele, ela não tinha filhos ainda, certo? Então a serpente ficou como astuta, esperando sua hora. Quando Eva ficou grávida, aí ela agiu. Gênesis capítulo 4. Vamos lá, vamos ver a guerra aqui já, em eminência. Gênesis capítulo 4. Olha o dragão aqui já. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, seu irmão. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, e da gordura deste agradou o Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passo de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O que significa isso aqui? Veja. O diabo ficou observando o sacrifício de Caim e o sacrifício de Abel. Ficou bem de perto ele. Quando ele viu Abel tirar o melhor da ovelhinha que ele tinha, quando ele viu Abel pegando uma meia coxa e não separando para Deus, vendo uma meia manchada, não dando a Deus, e pegando a perfeita e dando a Deus, ele percebeu que o coração de Abel era um coração reverente ao Senhor. Quando ele vê Caim dando os frutos podres, pegando o que tinha lá do resto, aquelas frutas meio manchadas, e botando para oferecer a Deus, ele percebeu que ali estava o descendente dele. Ali estava o homem pelo qual ele começaria a sua grande perseguição. E isso aconteceu. Vamos lá, versículo 8. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Começou, irmão. A guerra começou aqui. O dragão matou Abel. Por quê? É ele o descendente. Eu tenho que matar. Eu não posso permitir que esse descendente venha ao mundo. Eu tenho que fazer alguma coisa. Achou seu descendente, Caim. A Bíblia diz que ele era filho do maligno. Então ele começou a agir. A serpente, o dragão, começa a agir de uma forma perversa e cruel, usando Caim, entrando em Caim e fazendo que Caim mate o seu irmão. Com certeza aqui o diabo pensou: ganhei a batalha, está feito, venci. Só que, irmão, como nós bem sabemos, o plano de Deus não pode ser frustrado. Então qual é o plano do dragão vermelho, da serpente astuta? Impedir que o descendente da mulher, que Deus disse que pisaria sua cabeça, venha ao mundo. E quem é esse descendente da mulher? Cristo. Cristo é o descendente da mulher. Satanás, temendo ao nascimento do poderoso Filho de Deus, o que é que ele faz? Começa a perseguir a descendência que viria a nascer o Cristo, ou seja, o salvo, a igreja do Antigo Testamento. Para o diabo, Abel é a bola da vez, porque a mente limitada do diabo achava que poderia, de alguma forma, impedir que Deus fosse impedido de executar os seus planos. Mas aí, irmãos, por mais que ele matasse Abel, os planos de Deus jamais poderiam ser frustrados. Então Deus dá outro filho a Adão e Eva, que se chama Sete.
E de Sete, Deus continua a genealogia de Cristo, a descendência de Cristo continua. Aqui é a primeira derrota de Satanás, porque achando ele que matou Abel estava ganho, Deus disse: não, Satanás, eis aqui o meu descendente, Sete, e nesse você não toca, e não tocou. Sete continuou a descendência de Deus. Mas, irmãos, nós bem sabemos que o diabo é sagaz, perverso, cruel e sedento, que ele jamais desiste. Por mais que ele tenha matado Abel, achado que tinha vencido e notado que não venceu, foi frustrado os planos dele, porque Deus dá mais um filho piedoso, e desse continua a descendência, até onde viria o Cristo. Irmãos, devemos entender que até hoje o diabo não mudou a sua estratégia. Ele continua tão perverso quanto ele era. Ele continua matando, roubando e destruindo. Veja, irmãos, não brinque com o diabo. Deixa eu dizer uma coisa, como eu disse na quinta: brinque com seu filho e divirta-se com ele quantas vezes for necessário, mas não brinque com o diabo. Ao contrário, sujeite-se a Deus, esteja sempre perto de Deus, pedindo a Ele que não deixe faltar para você uma boa e afiada e resistente espada, um escudo poderoso para que você possa resistir ao mal, um capacete potente para que os dardos inflamados do maligno não possam atingir você. Irmãos, só a armadura de Deus é 100% resistente contra todas as armas poderosas que o diabo tem no seu arsenal, preparados para usar contra a igreja. Então, por isso que para vencer essa guerra, a verdadeira guerra que os olhos não vê, que os jornais não anunciam, mas que é a maior de todas, só se sujeitando a Deus, implorando a Ele que não deixe de dar a você essa poderosa, eficaz, resistente armadura. E aí, a partir daí, para que você vá e resista ao diabo, aos principados, às hostes malignas, aos poderes espirituais malignos, que sairá hoje mesmo em batalha contra você, que sairá em batalha contra a sua família, que sairá em batalha contra a sua esposa, que sairá em batalha contra os seus filhos, e que moverá todas as forças que for preciso, infernais, para atingir você. Irmãos, veja, você ouviu o que Jesus disse em João capítulo 10, versículo 10? O ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Essa é uma figura que aponta para os falsos profetas. Só que por trás, logo identificamos facilmente que quem está por trás, quem está influenciando, quem está cogitando todo aquele plano perverso é o próprio diabo. Aquela passagem de João 10 diretamente aponta para os falsos profetas, indiretamente para o diabo. E o que é que eu quero observar nessa passagem? Que Jesus declarou que por mais que passasse muitos anos, ele não conseguiu destruir e nem impedir que Jesus viesse ao mundo. Jesus disse para nós: ele continua tão perverso quanto ele era. Então ele diz: o diabo não vem somente para matar, roubar e destruir. Ou seja, ele não mudou. A serpente continua a mesma. Por que eu digo isso? Para que nós não pensem que por o diabo não ter conseguido executar o seu plano, ele tenha ficado um pouco mais bonzinho ou tenha mudado. Não, o plano é o mesmo. Velho Testamento, o dragão perseguindo a igreja. Novo Testamento, Jesus dizendo, dando a característica de Satanás, ele continua com as mesmas perspicazes e malignas intenções: matar, roubar e destruir. Então, irmãos, não podemos brincar com um demônio desse. Essa é a nossa guerra. Essa é a guerra verdadeira que a igreja não pode perder de vista, porque se a igreja perder essa guerra de vista, ela é massacrada. Agora, vamos ver um pouco na Bíblia as ações do nosso adversário perspicaz. Irmãos, o diabo é dotado de uma inteligência sobrenatural, de uma inteligência que não existe em nenhuma mente humana. Por mais inteligente que ela seja, ele é sagaz. O diabo estará a 1000 quilômetros de distância em nossa frente. Quando se falar de inteligência, não se pode comparar a inteligência humana com a inteligência do anjo caído chamado Satanás. Não se pode, é loucura fazer essa comparação. Vamos lá para Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse capítulo 12, vamos lá. Versículo 1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça.
Primeira coisa que nós devemos entender é que João está vendo um sinal. Ele está olhando para o céu e viu um sinal glorioso, né? Ele viu um sinal glorioso, uma mulher gloriosa. O sol representa a glória, fulgor, luz. O que significa isso? Primeira coisa que devemos saber aqui é que essa mulher é um símbolo da igreja. Essa mulher que João está vendo aqui, gloriosa, é um símbolo da igreja. Essa mulher que a Bíblia diz que viu aqui, é um símbolo da igreja de Deus do Antigo Testamento. Vamos lá. Quem é essa mulher gloriosa, vestida do sol? A igreja. A igreja de onde? Do Antigo Testamento. Por quê? A igreja é tão gloriosa assim. Uma vez que Cristo nasceria de uma mulher, esse texto também aponta para Maria, indiretamente. Daqui a pouco iremos falar um pouco. Agora observe que essa mulher, ela está vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés, uma coroa de 12 estrelas. Isso aqui, irmãos, representa a glória da igreja, o brilho da igreja. A mulher aqui, portadora de luz, prefigura a glória da igreja do Antigo Testamento. Veja que essa mulher é portadora de luz, ela tem o sol com a lua debaixo dos seus pés, ela está vestida do sol. Então representa, mostra como a igreja é gloriosa, como a igreja é luzeira, porque essa mulher aqui é portadora de luz, prefigura a glória da igreja, e também os seus privilégios aqui, mostra que a igreja está entronizada com Cristo. Não só mostra que a igreja é gloriosa, que a mulher portadora de luz representa a glória e o fulgor da igreja, como também os seus privilégios que ela tem. Isso aqui mostra que a igreja com Cristo está entronizada como a noiva do Cordeiro, e ela está assentada acima do principado e potestado com Cristo. A coroa de 12 estrelas mostra que essa igreja é vitoriosa e vencedora. O outro símbolo aí que vão ver, coroa de 12 estrelas, mostra que a igreja é vitoriosa e vencedora, mostrando que a vitória de Cristo é a sua vitória, e a exaltação de Cristo é a sua exaltação. A igreja é exaltada em Cristo, a igreja é mais que vencedora. A igreja se assentará em tronos para julgar o mundo. A igreja terá participação com Cristo no julgamento dos ímpios, segundo 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Agora vamos lá para o versículo 2. Que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Veja, irmãos, a mulher está grávida. Primeiro, a Bíblia faz questão de mostrar para nós uma mulher gloriosa, esplêndida, que está entronizada com Cristo. Por causa da glória de Cristo, ela é gloriosa. Porque Cristo venceu, ela é vencedora. Então isso representa os primeiros sinais aqui. Igreja gloriosa, vencedora, triunfante. Só que depois a Bíblia diz que essa mulher está grávida, mas ela não está tendo facilidade para ter o filho, porque está com dores. A mulher está querendo, mas está tendo dificuldade, está com dores. Lembrando que a mulher é a igreja, certo? Então a igreja precisa dar à luz a alguém. Alguém precisa nascer dessa igreja do Antigo Testamento. Ela está se esforçando para trazer alguém ao mundo, para trazer o descendente de alguém ao mundo. Irmãos, essa igreja está se esforçando para trazer Cristo ao mundo. Quando a Bíblia diz que a mulher está com dores de parto, é a igreja do Antigo Testamento sendo perseguida pelo dragão, para que fosse impedida que através das genealogias, das descendências, Cristo viesse a nascer. Então, como foi dito lá que a guerra começou lá em Gênesis capítulo 3, e a igreja está lá no Antigo Testamento, e ela tem que cumprir a missão, por quê? Como eu disse, a mulher que está grávida. E qual é a missão da mulher? A sua missão é dar a luz a Cristo. Segundo a carne, devemos lembrar que Deus preparou um povo especial para ser o veículo da chegada do Messias ao mundo. Aleluia. Entendeu? Deus preparou um povo. Ia ser como? Como é que ele vinha nascer? Tinha que ter um povo, uma genealogia e uma descendência. Então, o que está acontecendo aqui? A briga do dragão é contra quem? Contra o povo que Deus preparou, o descendente e a genealogia. Então, essa mulher é esse povo, essa mulher é essa descendência, essa
essa mulher, é essa genealogia, é a igreja do Antigo Testamento, que recebeu uma missão de Deus: você vai dar a luz ao meu filho, e quando o meu filho nascer, ele pisa na cabeça dessa serpente que acabou de matar Abel. Só que isso não foi fácil, isso não foi de uma hora para outra, isso não foi com muita facilidade, foi com dores. E explicando isso a vocês, eu torno ao sentido quando a Bíblia diz que, se achando grávida, grita. A mulher não está com dores, ela está gritando, com dores de prato. Mas o que? Sofrendo para dar. Vamos dar as características aqui. Vê se está um parto fácil aqui. Se achando grávida, grita, com dores, sofrendo tormentos para dar a luz. O que isso prefigura para nós? A guerra sangrenta que a igreja está e continua nela desde os tempos passados. Isso mostra que aqui está o sentido da nossa guerra. É fácil? Aqui está a verdadeira guerra do crente. Ela não é essa guerra aí que parece que está em iminência. A nossa guerra é sangrenta, é tormentadora. A nossa guerra, irmão, requer sofrimento, luta, batalha, sangue. Como é que eu posso dizer isso? A igreja do Antigo Testamento. Veja o que ela enfrentou, veja a guerra dela para trazer Cristo ao mundo, veja o esforço que essa igreja teve que fazer. Está com dores de parto, como eu disse. Deus escolheu um povo especial, mas até chegar esse nascimento, esse processo foi doloroso, sofrido. Houve muita dor e lágrimas, muitas artimanhas do dragão tentando frustrar esse plano, destruir essa criança. Então esse texto aqui, a mulher com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz, é a igreja do Antigo Testamento sendo perseguida intensamente pelo dragão, por Satanás, para impedir que essa criança viesse ao mundo. Amém? Amém. É isso que esse texto quer dizer quando diz que a mulher está com dores de parto. Que é a igreja do Antigo Testamento perrenhamente sendo perseguida pelo dragão, que se levantou em Gênesis 3 contra a mulher lá, que começa lá, que já tinha matado Abel e foi atrás dos descendentes, continuou tentando destruir os descendentes, matar os descendentes. E a igreja é quem sofreu com tudo isso, tormentos para dar à luz. Depois de matar Abel, o justo, irmão, o descendente da serpente, Caim, tinha por pai o próprio diabo. O diabo, vendo que o seu plano foi frustrado, porque Deus dá mais um filho a Adão e Eva, chamado por Sete, e continua a ser sua descendência, ele mais uma vez age astutamente. Quero que vocês vejam a astúcia de Satanás, sorrateiramente agindo através de Ismael, o primeiro filho de Abraão, com a escrava Agar. Gênesis capítulo 21, por favor, abre lá. Gênesis capítulo 21. Vamos lá, irmãos. Gênesis 21, 8. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão: rejeita essa escrava, é o seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Nós, olhando a olho nu aqui, parece que não tem muito a ver com Gênesis capítulo 3, 15, nem Apocalipse capítulo 12. Mas, irmãos, quando você entende todo o contexto que eu quero explicar aqui, uma vez que nós já entendemos quem é a mulher que está com dores e por que ela está com dores, porque tem um dragão atrás dela, babando, sedento para matar esse menino, e ela está com dores. Mas, irmãos, ele não conseguiu lá em Abel, porque Deus deu 7. Você acha que ele parou? Claro que não. Ele continuou e achou a continuação da descendência. Quem é? Abraão. Ele achou. Ele olhou para Abraão e disse: está aí. É dele que Deus vai para o diabo. Também não é bobo para não perceber isso. É desse que Deus vai continuar. É dele que vai vir um descendente, vai esmagar a minha cabeça. Então, todavia, se não vai ser dele, vai ser no filho dele. Então, qual é o plano do diabo aqui? Vamos lá.
Perceba que Ismael está caçoando de Isaac aqui, né? E caçoar aqui, eu quero que vocês entendam que caçoar aqui é muito mais só do que desprezar e zombar. Isso aqui demonstra claramente que Ismael não gostava de forma nenhuma de Isaac, porque via que o pai dele, Abraão, amava mais Isaac do que ele. Primeiro motivo suficiente para ele odiar Isaac. Segundo, porque via que Abraão prometeu dar a herança não mais a Ismael, que era digno de receber por ser primogênito, mas a Isaac. Você quer mais do que isso, irmão? Um filho perceber que o pai ama mais o mais novo do que ele já fica com o pé atrás. E quando ele sabe que a herança que é dele é do mais novo, ali é suficiente, irmão, não só para ele matar o irmão, mas em outras ocasiões para matar até o pai. Certo? Meu pai é justo, não tem como. Quer dizer que toda a riqueza do meu pai, por direito, é minha. Então aí vem o senso de justiça. O diabo não é bobo. Mas como é que ele vai dar ao meu irmão isso, se por direito é meu? Mas veja, irmãos, o diabo começou a agir muito antes. Ele começou a agir no versículo 16, no capítulo 16, não precisa abrir não. Ele começa a agir no capítulo 16, quando Sara está com Agar, sua serva. Olha que o diabo não é bobo, certo? Você acha que o diabo vai chegar assim, mostrar o chifre? Não dá, porque as pessoas vão perceber e vai ficar bem percebido. Ele age sorrateiramente. Como é que ele agiu primeiro? Primeiro ele agiu entre Agar e Sara, certo? Para chegar até onde ele queria, que era o filho que viria, porque ele sabia que Deus tinha prometido, e ele já sabia que se Deus prometeu, ele ia cumprir. Ele já sabia que Deus ia dar o filho e que era da promessa. O diabo ouviu. Quando Deus falou a Abraão, o diabo estava lá ouvindo. Deus falando a Abraão, filho da promessa é esse. Ele já sabia que viria uma hora ou outra. Então ele começa muito antes a agir. Na onde? Capítulo 16, narra a escrava Agar desrespeitando Sara, mulher de Abraão, desfazendo de Sara. Por quê, pastor? Porque ela percebeu que ela deu à luz a um filho de Abraão. E Sara não podia ter, coitada, porque era estéril ainda, mas Deus já tinha prometido, ia chegar a hora dela. Mas Agar teve primeiro. Então, você sabe que isso às vezes, quando a mulher não tem muita sabedoria, como Penina, lá, ela começa a tentar desfazer da mulher, como Penina desfazia de Ana. Porque dava filhos a Elcana e Ana não. Então isso era normal no Antigo Testamento. Então Agar desfaz de Sara, tipo dizendo, desrespeitou ela, porque achou que porque deu um filho a Abraão, tinha a mesma autoridade. O que é que acontece? Sara vai e conta a Abraão que Agar tinha desrespeitado ela. Abraão volta para Sara e diz, olha, ela é sua serva, faça dela o que você bem quiser. Aí a Bíblia diz que Sara volta para Agar no mesmo capítulo. Chegando lá até Agar, o que acontece? Ela humilha Agar. Em outras palavras, ela coloca Agar no seu lugar. Né? Abraão diz, vai lá, resolve, é sua serva, não tem nada a ver. Aí Sara volta, coloca Agar no seu lugar, e a Bíblia diz assim, e humilhou Sara a Agar. Mas numa linguagem mais fácil, colocou Agar no seu lugar. O que acontece a partir daí? Agar foge para o deserto. Agora a pergunta é, por que Agar fugiu para o deserto? Porque ela queria ver qualquer pessoa, mesmo Sara no filho. Certo? Ela está com ódio de Sara, porque ela foi humilhada. E a Bíblia não declara, né, irmãos, que palavras Sara usou, mas ela humilhou, irmãos. E todas as pessoas que é humilhada têm um senso, né, de ódio, raiva, isso acontece. E ela foge para o deserto com raiva. Por que ela foge? Porque queria estar com Sara? Claro que não, né, irmão? Ela queria ver tudo, menos Sara na frente. Então, para o deserto. Quando ela chega no deserto, quem que ele encontra no deserto? Jeová, volte e se humilhe diante da sua senhora. Aí lá vai Agar voltando agora. Agar voltou boa. Você acha que ela voltou convertida? Você acha que ela voltou com o coração amando Sara? Ela queria ver tudo menos Sara. Ela tem que obedecer porque é Deus que está falando. Volte Agar. Então Agar volta para Sara. Chegando lá, faz o que Deus mandou. Mas aí nós temos que entender agora, irmão, contextualizar como nós somos humanos, vivemos em uma sociedade, sabemos bem como é as coisas. O clima não é o mesmo naquela casa. O clima não é de paz lá. O clima é de guerra. Então voltou tudo.
voltando tudo, aí agora Sara dá a luz a Isaac. Mas o clima é esse aqui, tá? O pano de fundo é esse que está acontecendo lá. Ismael já revoltado, com a mãe, com certeza, revoltada, dizendo: não tem como, Ismael, seu pai é injusto, vai dar herança. Então o que é que acontece? Agora você entende um pouco que a mente do menino Ismael estava pronta para ser usada por Satanás. Uma mãe que já está com mágoa de Sara, uma mãe que já entende tudo que está acontecendo e que com certeza passa para o seu filho essa mágoa. Então você entende o capítulo 21 agora. Quando o menino nasce, ele começa a caçoar do menino. O que é que ia acontecer aqui, pastor? Mais um pouquinho de tempo. Ia acontecer o mesmo que aconteceu com Caim e Abel. Entendeu, irmãos? Era o diabo aqui. Então nós só entende que era o diabo aqui quando você contextualiza. Quando você entende o ponto de fundo é que você percebe. Aí você consegue ver o diabo agora. Quando você lê superficialmente, você não consegue. Mas quando você lembra da história até chegar aqui, aí agora você consegue perceber. Não, era o diabo. Porque quem foi que causou toda essa contenda nessa casa? Deus, não é Deus contenda? O diabo. Quem causou essa inimizade entre Sara e Agar? O diabo. Porque ele queria usar isso mais na frente para descer a mão sobre o menino, matar aquele menino que ele sabia que era o filho da promessa, Isaac. E não era diferente. Começou caçoando. Aquilo ali era só um começo, irmão. Ele está com ódio ali. Eu não sei se você já passou, irmão, assim, às vezes em escola acontece muito isso. Quando alguém tem raiva de alguém, para humilhar, porque ela não pode topar ainda, ela começa com palavras a tentar humilhar aquela pessoa, desfazer dela. Você acha que aquela pessoa ama ela? Claro que não, irmão. Ela odeia aquela pessoa. Mas ela quer satisfazer o seu ódio, caçoando, zombando, para ver aquela pessoa se sentindo humilhada e o senso dela ser satisfeito. Existem milhares de pessoas assim, entenda, que humilham outras pessoas para se sentirem bem vendo a pessoa humilhada. Não é diferente. Ismael quer caçoar do menino, ele quer humilhar o menino, ele quer desfazer do menino, e esse sentimento aqui não é comum. O próximo passo aqui, ou de Agar ou dele, era matar o menino. Tenha certeza disso. Então o que é que Deus faz? Aí aqui entra a interferência divina de Deus. Vamos lá, versículo 11, vamos ler, para que nós entenda melhor. Então Deus interfere e frustra os planos do diabo. Veja que Deus permitiu que Sara percebesse que, porque Abraão estava desapercebido, então Deus desperta Sara, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus desperta a mulher e diz: Abraão, esse menino não pode ficar mais aqui. Por que você acha? Irmão, vou te dizer uma coisa, veja bem, vamos ser sinceros aqui. Você acha mesmo que se Sara não percebesse que a coisa era grave, ela ia pedir para Abraão mandar o filho embora? Claro que não, meu irmão. Se Sara, pela visão de Deus, viu? Porque foi Deus. Abraão estava desapercebido. Mas Deus, quando ele tem um plano, ninguém pode frustrar. Ainda que o patriarca, olha, o homem da casa espiritual, tivesse desapercebido, isso mostra que Deus não falha. Enquanto Abraão estava despercebido por ser pai, é normal, né? Aí Deus desperta Sara. Sara, vai lá, diga a Abraão que esse menino não pode ficar aqui mais. Porque Deus está vendo que a serpente está agindo lá, que o plano da serpente era fazer com Isaac o que fez com Abel. Então Deus desperta a mulher, e a mulher desperta Abraão. Veja que de início Abraão acha isso pesado, mas Deus vai lá e diz: Abraão, esse é meu plano, escuta Sara em tudo que ela diz, porque os meus planos não podem ser frustrados. Aleluia. Agora observe, irmãos, que o diabo está à procura do descendente da mulher. Agora, por que o diabo está tão preocupado com Abraão e com Isaac? É muito fácil entender isso. É só lembrar da genealogia de Abraão. De Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó, e de Jacó sai Judá. Você entendeu agora, irmãos, o porquê de toda essa preocupação? Jesus vem da tribo de... Você entendeu? Matando Isaac, como continuaria? De Abraão vem Isaac, de Isaac Jacó, e de Jacó Judá, e de Judá sai o glorioso leão da tribo de Judá, que é o nosso glorioso Cristo, o Filho de Deus. Aqui nós entendemos automaticamente. Se eu resumisse até aqui, você entendia, mas era bom contextualizar para nós
vê-se agora a ação clara. Porque a partir do momento que você contextualiza esse texto, mostrando o pano de fundo, fica evidente que era o diabo que estava agindo para dar o checkmate em Isaac. Mas aqui está claro também, o descendente, o próximo pastor, quem é? Jacó. E diz Jacó, Judá. Então aqui está claro que era de Judá que sairia o Cristo. Se você está pensando que o diabo desistiu, está muito enganado. O que é que nós estamos vendo aqui? O que você está vendo aqui agora, isso aqui que eu acabei de ler e explicar, é Apocalipse capítulo 2, se cumprindo. Apocalipse capítulo 12, versículo 2, quando diz que a mulher está com dores lá, sofrendo tormentos. É exatamente isso aqui, a dificuldade que a mulher estava tendo para trazer a genealogia, continuar a descendência, pela qual viria o Cristo. Agora vamos ver Satanás mais uma vez em ação, usando todo o arsenal sagaz e maligno para frustrar os planos de Deus, perseguindo os descendentes de Deus, que é a igreja, para impedir o nascimento de Cristo. Lembrando, irmãos, não perca de vista que tudo isso começou lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. A partir dali, daquele momento, a guerra começou. Abra as vossas Bíblias em Esté capítulo 3, versículo 7, por gentileza. Vamos ver novamente? Vamos ver o diabo de novo. Vamos ver o diabo agora. O diabo agora ele está mais. Agora ele está de brincadeira não. Só um instante. Desculpa, capítulo 3, versículo 7. Vamos lá. Lê só até o versículo 11. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, do ano do 10º do rei Assuero, se lançou o povo, isto é, sorte perante Amã, dia a dia, mês a mês, até o do 10º, que é o mês de Adar. Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém o rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata, para que entrem nos teus tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus. Ele disse: essa prata seja tua, como também esse povo, para fazer dele o que melhor for do teu agrado. Tá bom para você aí? Qual foi o plano do diabo? Matar todos os judeus. De onde sairia o Cristo? Mas o plano não só foi falado, não. Foi selado. E você sabe que uma vez que o rei sele um decreto com seu anel, pode ser revogado? E agora? O dragão abriu a boca, não foi? O dragão aqui está batendo palma agora, pode ter certeza. Está comemorando. Agora eu venci. Agora não impede não. Agora eu triunfei. Porque o decreto está feito. Observe que o versículo 4 diz: o rei tirou o anel da mão, o seu anel, e deu a Amã, filho de Agagita, adversário dos judeus. Adversário dos judeus. Isso aqui fica claro, irmãos. Aqui dá para ver o diabo de primeiro. Aqui não precisa nem contextualizar. O homem foi até o rei e disse: olha, tem um povo aí que não cumpre a sua lei, que não segue os mandamentos, que tem uma lei diferente. Por que você vai tolerar eles? Mata tudo. Você vê que o diabo quer matar todos os judeus. Aí a Bíblia diz que um homem aqui, né, é chamado de adversário dos judeus. É exatamente o argumento original que se dá para Satanás. Adversário. Esse é o significado de Satanás. Adversário. Isso mostra que quem realmente está por trás aqui era o diabo. Aqui sim você pode fazer uma personificação. Amã personifica o próprio diabo aqui. Esse homem personifica o próprio diabo em pessoa aqui. Ele quer matar não um judeu, não uma criança, ele quer matar todos
todos os judeus. Mas aí, irmãos, mais uma vez os planos de Satanás eram frustrados. Os planos do dragão lá, olha a mulher aqui de novo tendo dores de parto para dar luz. Olha a mulher gemendo, olha os judeus, e agora, Mardoqueu, Esther, e agora, Esther? O povo está prometido a morte. Está vendo a igreja gemendo? De dor, sofrendo para dar luz. A igreja sempre ficou pelo um fio, mas nesse fio, Deus descia e dava sempre o seu livramento. Aqui está pelo um fio. Aqui o diabo está triunfando, batendo palma, dizendo: consegui, venci, acabou. Todos os judeus irão morrer e Deus não terá descendente mais na terra. Mas aí Deus muda o quadro. E através de um jantar, convidando Satanás para jantar, Esther convidou o diabo para jantar. E aí ele sentou Amã na personificação do diabo, achando que estava tudo certo. Mas aí Deus deu graça a Esther. Ela entrou na presença do rei, foi-lhe favorável. O povo jejuou 3 dias, tudo ação divina de Deus. E a Esther ali já está perturbada, porque ele já sabia que a ação divina do céu ia acontecer. E aconteceu. O decreto não foi desfeito, mas o rei deu direito ao povo de lutar contra aqueles que viriam contra a sua vida, e eles venceram, e aquele que queria matar foi quem morreu enforcado. Eu não vou dizer que foi o diabo ainda, né? Mas personifica. O diabo vai ser bem assim mesmo, naquele grande dia. Assim como Amã representava o diabo, o dia dele vai chegar. Mas eu acho que naquela hora o diabo corre, né? E deixa ele sozinho lá. Então a mãe que morre enforcado lá, e ele diz: você já foi uma cobaia só, vou para o próximo. Vamos ver o próximo, qual foi a próxima cobaia? A igreja está gemendo ainda. Agora volta para o Apocalipse. Deus livrou novamente a sua igreja. Vamos lá. Apocalipse 3. Viu-se também outro sinal no céu. Eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres. E nas cabeças 7 diademas. Até aí. Irmãos, João viu outro sinal no céu. Mas esse não foi bom, né? O primeiro foi glorioso, esplendoso, maravilhoso. Esse foi horrível. Ele viu um dragão, irmãos. Um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres. Isso aqui nos mostra, irmãos, a capacidade do inimigo que estamos lutando. O inimigo que é chamado aqui de dragão é identificado como Satanás. O diabo, a imagem de um dragão retrata Satanás como enorme em seu poder. Isso mostra que ele é poderoso mesmo, é verdade. Ou seja, esses chifres aqui representam o poder que esse dragão possui. E mostra também como ele é horrendo em sua inimizade contra Deus. Como ele pelejou para frustrar os planos de Deus. Sempre se opondo contra os planos de Deus, como nós vimos agora no Antigo Testamento. E sendo também repetidamente derrotado pelos grandes atos do poder salvador de Deus. Irmãos, nós vimos no Antigo Testamento uma saga de um Deus vitorioso e um demônio derrotado. De um Satanás que levantava sempre para cair. Foi assim toda a história. Vamos ler o versículo 4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Sabendo qual é a intenção do dragão? Só uma: matar o menino. Esse menino não pode nascer. A intenção do dragão era essa: devorar o menino. Estava babando para que isso viesse a acontecer. Mas tem um ponto aí que nós não podemos esquecer. Ele arrastou a sua cauda a terça parte das estrelas do céu. Os anjos. O diabo arrastou os anjos. É um texto que não nos dá mais profundidade. Faz-nos entender a Bíblia toda. A Bíblia toda faz-nos entender por que ele conseguiu fazer isso. Pela sua perspicácia e inteligência. É o fato. Nós sabemos que ele é muito inteligente, mas é difícil compreender que o diabo conseguiu enganar anjos. É difícil você parar para pensar que esse demônio nos céus, ele consegue, não sei como, e isso também mostra para nós, hein, irmãos? Devemos brincar com um demônio desse? Um demônio que engana anjos. Eu vou brincar, eu vou dar lugar na minha casa, dar uma brechinha, entra aí. Meu amigo, em uma brechinha ele faz um vendaval. Ele só quer uma brechinha mesmo, ele não quer uma porta para entrar. Só precisa de uma brecha. Para que um demônio dele só entre lá, só um, é o suficiente.
para fazer um vendaval numa casa, numa família, numa mente e num coração. Essa casa somos nós. Então, irmãos, não podemos brincar com esse demônio, devemos levar muito a sério, não é? Isso aqui nos faz fazer lembrar, sabe de quê? O Senhor está certo, Deus, quando diz que é para mim tomar armadura, porque eu só, jamais, eu vou conseguir vencer esse demônio. Ele enganou o anjo, Senhor. O que será de mim se achar que sou esperto demais ao ponto de ir para essa batalha sem um capacete, a espada e a armadura? Eu vou perder todas. Eu vou ser destruído e massacrado por ele. Então, irmãos, não é com um demôniozinho que estamos brincando, é com um demônio que enganou anjos e trouxe junto com ele para a terra. Não devemos levar isso muito a sério. É contra esse que estamos em guerra. É contra esse demônio aqui, irmãos, que enganou anjos no céu lá. Não revista não a sua mente para ver se ele não lhe engana facinho, facinho. Se ele não turbia a sua mente. Se ele não joga uma setinha que muda o seu pensamento rapidinho. Precisamos, irmão, dessa armadura. É por isso que no meio da mensagem eu falei: sujeite-se a Deus, esteja sempre perto dele, não saia de casa sem amolar essa espada, porque é com esse demônio que nós estamos lutando. Um demônio que enganou anjos na lábia, os convenceu, que não foi no poder, foi na lábia. Ele os convenceu a passar para o lado dele e lutar contra o Deus deles, que é o seu Criador. Devemos levar isso em consideração. Outro ponto aqui é que a Bíblia diz que o dragão se deteve de frente à mulher para devorar o seu filho. Irmãos, vamos ver a última tentativa do diabo para impedir que esse menino viesse ao mundo. A última dele, a última tentativa do dragão, de onde eu comecei até aonde nós chegamos. Abra aí, por favor, Mateus. Vamos ver a última tentativa do diabo. Aqui, irmãos, aqui ele já mostra chifre, cauda, ele mostra tudo aqui. Aqui ele não deixa nenhuma dúvida que é ele que está tentando. Mateus capítulo 2, versículo 1. Vamos lá, vou correr aqui para acabar. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que viram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito, por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judéia, não és terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo que a estrela aparecerá. Enviando-os a Belém, lhes disse: ide informa-vos cuidadosamente a respeito do menino. Quando tiveres encontrado, avisa-me, para que eu também, para eu também ir adorá-lo. Até aí, irmãos. Irmãos, aqui o diabo agiu através do homem com muita timidez, não foi? Fingismo. O diabo fez que Herodes agisse como um ator. Sabe um ator? O diabo costuma fazer isso também. Quero que vocês saibam, quando o diabo ele tem que ser amigo, ele é amigo. Nesse caso, o diabo olhou e disse: espera aí, só existe uma forma desses homens me ouvirem. Os caras já conheciam quem era Herodes. A fama de Herodes corria. Herodes matou a mulher, matou o filho, matou o irmão, matou o parente, matou o primo. Herodes matou quase a família toda naquela época. Não sei se você sabia, mas fique sabendo. Matou a mulher, matou o irmão, matou filhos, tudo pensando que ia tomar o lugar dele. O cara era um louco. Esse Herodes aqui. A fama dele corria. O que é que o diabo faz? Usa uma nova estratégia. Vem cá. Onde é que o menino vai estar? Faz o seguinte: quando vocês encontrarem, por favor, cuidadosamente a respeito do menino. Quando vocês encontrar,
diga onde ele está, que eu quero ir adorá-lo. Meu Deus do céu, Satanás, irmãos. O diabo não é bobo. O diabo não se importa se vai ser com mentira, com cinismo. Ele quer cumprir o seu plano. Isso aqui está se cumprindo. A última tentativa de Satanás em Apocalipse, que nós lemos lá, que se deteve o dragão na frente da mulher para devorar o menino. Ele achou que essa era a única forma, foi sagaz o bicho. Está vendo como ele quer ser amigo? Ele, até amigo, ele é. Eu quero adorá-lo também. Eu quero reverenciar esse menino. Vamos ver se é verdade isso. Depois de ouvirem o rei partir, eis que a estrela que viram no Oriente procedia até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entretanto, entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhes ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência, prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes e regressarem por outro caminho à sua terra. Quem foi que deu sonho a ele? Deus. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Aqui está se cumprindo, irmãos, essa parte aqui, ó. Versículo 4. E nasceu-lhe, pois, um filho. Não, quer dizer, versículo 4. E a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, os quais lançou a parte. Está se cumprindo o versículo 4 que diz: e se deteve em frente da mulher que estava grávida para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Está se cumprindo isso aqui agora, porque veja, Deus, através de um sonho, mais uma vez frustrou os planos do diabo. Depois que o menino nasceu, versículo 5 diz que o menino foi levado para o deserto. Deus livrou. E o que significa levado para o deserto? O sonho aqui, a revelação. Deus levou o menino para onde? Para o Egito. E é isso que Apocalipse está dizendo para nós lá, quando diz o versículo 5, que Deus, depois que o menino nasceu, Deus levou, Deus deu o livramento, frustrando novamente os planos do diabo. Mas vamos ver, irmão, o que é que realmente Herodes queria, se era adorar o menino. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e a sua mãe, foge para o Egito, permanece lá, até que eu avise, porque Herodes procura matar o menino. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, pelo intermédio do profeta Isaías: do Egito chamei meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém, de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo. O dragão abriu a boca, mandou matar todos os meninos de Belém. Por quê? Porque sabia que foi lá que ele tinha nascido. A última tentativa do diabo. Agora eu consigo, mas Deus sempre vai dar 1 milhão de passos na frente dele. Quando o diabo pensou, Deus já tinha agido. O menino já estava lá na onde? No Egito. Enquanto Herodes partia para Belém, é triste, que morreu muito menino lá. Muitas mães chorou. Mas o menino que ele queria não estava lá. Estava no Egito guardado, porque Deus o guardou. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Volte para lá, irmãos, para Apocalipse. Essa é a última tentativa do dragão, para que se cumpra aqui o versículo 5. Mais uma vez os planos de Satanás é frustrado. O menino nasceu e o céu entrou em festa. Os anjos jubilaram diante de Deus e a terra e os magos se alegraram, porque o descendente da mulher prometido por Deus nasceu, como diz Lucas capítulo 2, versículo 8. Ainda que o diabo tivesse tentado, irmãos, e foi grande tentativa, não foi? Muitas tentativas. Nós vimos o diabo tentando, se cumprindo o que Apocalipse disse, que a mulher estava com dores de parto, e teve mesmo. Até o último fio a mulher estava com dores de parto. Só que Deus segurou na sua poderosa mão a sua promessa, e ela se cumpriu. Lucas 2,8 diz que Jesus nasceu, e o nascimento de Jesus foi motivo de festa nos céus e na terra. Os magos se alegrou e disse: alegrais céus, porque o Filho amado de Deus nasceu. O menino foi arrebatado. Agora leia comigo, versículo 5. Nasceu depois um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus, até o seu trono. Até aí. 2 interpretações nós temos nesse texto. O primeiro aponta para o filho foi arrebatado indo para o Egito, quando Deus livrou o menino do dragão.
E a segunda aponta para a ascensão de Jesus. Atos capítulo 1, versículo de número 6. Você se lembra que em Atos capítulo 1, versículo 6, Jesus ele sobe em ascensão e os apóstolos ficam olhando. E 2 anjos se colocam de frente a eles e dizem: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? O mesmo Jesus que vocês viram subindo, da mesma forma que vocês viram ele subindo, da mesma forma ele há de descer. Então esse texto aqui está se cumprindo quando disse que ele foi levado até o seu trono. Representa a chegada de Jesus no céu. Mas irmãos, para que Jesus fosse levado até o seu trono, primeiro ele tinha que ter passado pela morte, crucificação, sepultamento e ressurreição. Então logo antes da ascensão aconteceu isso. Só que por que nós temos que contar isso? Porque foi ali na cruz que Satanás sofreu a sua maior derrota. Foi ali que se cumpriu Gênesis capítulo 3, versículo 15. Se lembra? E tu lhe ferirás a cabeça, e ele te ferirá o calcanhar. Foi lá, quando Jesus estava sendo esmagado naquela cruz, a serpente feriu o calcanhar de Jesus. Feriu o calcanhar representa uma picada mortal, que levaria Jesus à morte. Esmagar a cabeça representa a morte de Cristo. Ou seja, a morte de Cristo também foi a morte de Satanás. Isso mostra para nós a limitação da mente do diabo em entender os propósitos de Deus. Porque se ele entendesse os propósitos de Deus, que a morte de Jesus seria a morte dele, ele não buscaria a morte de Jesus de modo nenhum. Mas como ele não entendia, isso mostra a limitação da mente dele. Ele tenta matar Jesus sem saber. Só que ele matou Jesus triunfando, viu? Ele matou Jesus comemorando. Quando Jesus vai para a cruz, ele está feliz, achando que tinha conseguido, por mais que foi nos 45 do segundo tempo. Só que ele não sabia que aquilo ali era a sua maior derrota, frustração, humilhação. E é o que a Bíblia diz, que quando Jesus morre, ele esmaga a cabeça de Satanás, ele vai até a casa da morte, toma a chave, vence a morte. E aí é como diz uma pregação, que Jesus venceu a morte na sua morte e venceu a própria serpente chamada Satanás. Naquele momento, a Bíblia diz que ele triunfou sobre o principado e potestade. Ele humilhou o diabo, tirou o poder de Satanás de enganar as nações, de impedir que as pessoas viessem crer, porque o diabo até aquele momento tinha ainda, ele fazia isso ainda. A partir do momento que Jesus morre e pisa na cabeça dele, representa, ele diminuiu o poder do diabo, humilhou o diabo, fez que agora o diabo não tivesse mais permissão de ir enganar alguém, impedir que alguém venha crer no Evangelho, impedir que um salvo venha para o cristianismo, de modo que ele não pode também mais no céu acusar os filhos de Deus. Ele perdeu todo o privilégio. Ele perdeu o privilégio de enganar, ele perdeu o privilégio de impedir que as pessoas creiam, e ele perdeu o privilégio de ir até o céu. Se lembra em Jó capítulo 1, o diabo vai até o céu, quer dizer, os anjos de Deus estão indo até o céu, na presença de Deus, e a Bíblia diz que o diabo está no meio também. E Deus faz uma pergunta: onde vem Satanás? Ele diz: veio o diabo rodear a terra e passear por ela. Isso mostra que antes da cruz o diabo tinha acesso até o céu. Ele podia ir lá. E qual era a função dele lá? O que ele faz lá em Jó. Seu servo Jó lá, ele é fiel mesmo? Tira o que ele tem para ver. Tira os bens. Toque na pele dele, em outras palavras. Ele não é fiel, Deus. Ele só é fiel porque você dá todos os bens ao cara. Tire para você ver o que ele tem, para ver se realmente ele persevera firme. Ou seja, acusando Jó diante de Deus. Quando Jesus vence, pisa na cabeça dele, triunfa sobre o principado e potestade, Jesus tira esse direito dele ir até o céu. Vamos ler aqui. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde havia de Deus preparado lugar para nele sustentar-se durante 1260 dias. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou lugar no céu deles. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com eles os seus anjos. Então ouvi grande voz no céu proclamando: agora veio salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Acusava o quê? De dia e de noite ele estava lá. Mas quando Jesus vence, sobe no céu em ascensão, a primeira coisa que Jesus faz é: tchau, Satanás.
Você não tem mais cadeira aqui. Você não tem mais lugar aqui. Acabou. Eu venci por eles. Eu justifiquei a eles. Eu morri por eles na cruz do Calvário. Você não pode acusar nem eles que estão aqui, nem eles que estão lá, nem os que estão no céu, nem os que estão na terra. Porque eu os comprei com meu sangue, povos de toda tribo, línguas e nações. Aleluia. Não pode. Eles são meus agora. E aí ele foi expulso. O diabo não tem mais cadeira no céu, não, irmãos. O diabo não pode de forma nenhuma mais ir para o céu acusar ninguém. E nem pode acusar nem a mim nem a você mais. Paulo nos deixa claro isso. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Deus é quem o justifica. Acabou. Não tem mais. Perdeu. O diabo foi derrotado. É por isso que nós temos que entender que a igreja é triunfante, é gloriosa, é poderosa em Cristo. Que a igreja tem esse sol tipificadamente. Que a igreja brilha. Que a igreja já vence com Cristo. Que a igreja já reina na terra com Cristo. Os 1000 anos já começaram. Nós já estamos reinando na terra com Ele. Nós triunfamos junto com Cristo sobre o principado e potestade. Por quê, pastor? Porque a vitória do Cristo é a nossa vitória. É a nossa vitória. A serpente foi esmagada. O poder do diabo hoje é limitado. Ele não pode impedir que um salvo creia. Não pode mais. Não pode acusar ninguém nos céus, porque foi expulso o grande dragão. Vou acabar já. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso, festejais aos céus e vós o que neles habitai. Imagina o mal que o diabo causava, né, irmão? Poxa, olha a festa dos anjos aqui, porque o cabo está descendo para a terra. Festejais aos céus e vós o que neles habitai. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Pronto, sobrou para quem? Para nós. Quem é a bola da vez? A igreja do Novo Testamento. Mas eu vou acabar aqui agora. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, olhe bem agora, versículo 13, vamos lá. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, se viu, olha, presta atenção, quando ele caiu, a batalha lá, Cristo subiu, tirou o direito dele lá, ele desceu para a terra, foi atirado, expulso, ele foi expulso. Ele desceu como para cá? Você viu que a Bíblia diz, ai da terra e do mar. Quando a Bíblia diz ai, é porque é algo muito ruim, muito tenebroso, muito cruel está para acontecer. E é exatamente a descida desse demônio. Ele desceu cheio de fúria. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera luz ao filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, é o seu lugar. Aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Irmão, isso aqui representa 3 anos e meio. É a mesma quantidade aqui do versículo 13, que diz, durante 1260 dias, que dá a mesma contagem de tempo. 3 anos e meio, que é o tempo abreviado, que Deus abreviou. Isso aqui representa 3 anos e meio mais 3 anos e meio, dá 7 anos. 7 anos na Bíblia, o número 7 é o número da perfeição. É 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, sempre 7 você vai ver na Bíblia. Deus sempre representando esse número 7, porque é o número da perfeição. E esse número 7 aqui de tempo, ele completo, representa do tempo da primeira vinda de Cristo até o dia da sua volta. Só que Deus dividiu esses 7 anos no meio, porque senão, diz Mateus, a igreja não resistiria. Daniel também diz a mesma coisa. Essa semana ela foi dividida a metade. Então aqui representa 3 anos e meio. Veja bem, durante 3 anos e meio, que é simbólico, tá? Esse tempo é simbólico. Durante 3 anos e meio fora da vista da serpente. Esse versículo aqui está repetindo. Apocalipse ele costuma fazer isso. Repetir o mesmo versículo. Você vai ver isso no livro todo. Ele volta muitas vezes a mesma coisa. Isso aqui diz a mesma coisa. Essa mulher é a igreja sendo livrada por Deus do dragão. Está dizendo a mesma coisa dos versículos anteriores. Vamos continuar. Versículo 15. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher a água como um rio, a fim de fazer com ela que fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, Deus. A terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar. Até aí, irou-se o dragão contra a mulher. Como eu disse, o texto está repetindo o que já foi dito, a perseguição, a tentativa, o empenho de tentar matar o menino e não conseguir, porque Deus sempre frustrando, humilhando e abatendo o diabo. Agora preste atenção que o versículo 17 diz, irou-se o dragão contra a mulher. Por que o dragão irou contra a mulher? Porque não conseguiu pregar ela. Ele não conseguiu impedir que ela viesse dar a luz ao menino. Então ele ficou irado com isso. Vendo o dragão que a mulher foi livrada por Deus, ele deixou a mulher de lado. E aqui para a igreja.
A igreja do Antigo Testamento só vem até aqui. Como assim, pastor? A missão dela era só dar a luz ao Cristo. Agora é nosso. Agora é comigo e com você. A missão da igreja era dar a luz ao menino que viria e regeria as nações com cetro de ferro. Foi o que ele fez. Agora sobrou para nós. E foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. É conosco agora, irmãos. A batalha é conosco. E para pelejar contra os restantes da descendência de Deus, o que ele fez agora? Irmãos, observe. Uma vez que ele notou que não conseguiu sozinho impedir que o menino nascesse, ele viu que foi derrotado todas as vezes que tentou. Na verdade, Apocalipse narra para nós nada mais, nada menos do que todas as derrotas sucessivas de Satanás em tentar frustrar os planos de Deus. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Da hora que eu comecei até aqui, você contou quantas derrotas aí? Que ele é derrotado realmente. As derrotas sucessivas de Satanás, a última em Herodes. Isso aqui mostra para nós. A igreja parou lá e nós continuamos. Como ele viu que não conseguia pegar a mulher, desceu para cá com fúria. Ele está atrás de mim e de você agora. Ele está atrás de destruir a sua vida. Cada crente no seu individual está em batalha contra esses demônios. Por isso revista, por isso guarde, por isso sujeite a Deus, para que você vença, irmão. Agora você sabe a batalha que você está vivendo? Está vendo que é muito maior do que a televisão mostra, que nós pensamos, os holofotes. É uma batalha sangrenta, uma batalha difícil, uma batalha que nós temos que entrar para vencer. É essa batalha que você está vivendo, é contra esse demônio que você está pelejando. Mas eu tenho que dizer algo a você, e é sério isso. Contra a igreja do Antigo Testamento só era um dragão só. Contra mim e você, ele chama mais 2 aliados. Vamos ler? Isto guarda os mandamentos de Deus, e tem o testemunho de Jesus, e pôs-se em pé sobre a areia do mar. Olha quem que ele vai chamar agora. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A ideia aqui é o seguinte: sozinho eu não consegui, vou chamar os meus eleitos. Então, contra a igreja do Antigo Testamento era um dragão só. Contra o restante da descendência são 3. 3 aliados ele tem. Irmãos, dessa vez ele não está só. Por isso que a coisa parece que está pior. Você já prestou atenção? Que a apostasia hoje, tudo que está acontecendo à igreja, não é à toa não. Porque o demônio ele não está agindo só. Ele tem mais 2 aliados do lado dele. E isso é resposta para nós fazermos uma coisa: se revestir cada vez mais da poderosa armadura de Deus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.